igreja, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Isso aqui tá dando para os irmãos me ouvir? Amém. Hoje é uma data, um momento muito espiritual. Eu posso afirmar para a igreja, porque para mim representa muito esse momento. Eu estou revivendo aquele momento que meu pai, ele estava aqui no monte fazendo o sermão da montanha. E eu perguntei hoje para o Maurício, eu falei, esse tema foi meu pai que escolheu, né? Aí eu falei, então a palavra que ele queria dar para o povo era uma palavra de doutrina, uma palavra para mostrar para todos nós o que é o Evangelho de verdade. E eu estou até me contendo, irmãos, porque a minha vontade aqui é glorificar a Deus. Olha, hoje manifestou aqui os graus do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E eu estive lendo um sermão e meditando, e eu pensando assim, Deus, eu até pensei assim, eu vou preparar, mas Deus não permitiu nem eu preparar. Deus falou, você vai abrir a tua boca e eu vou te usar. E hoje Deus tem uma palavra para você. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Irmãos, Aleluia, Jesus. nesta vida, todos nós, seres humanos, nós buscamos inconscientemente, nós buscamos a felicidade. Vocês sabiam disso? Até a pessoa que busca de forma errada, ela busca hoje no mundo uma felicidade que não vai preencher o coração dela. E afinal, irmão, afinal, igreja, o que seria a felicidade? O que é ser feliz? O que de verdade torna alguém feliz? Muitos de nós temos um conceito do que é felicidade. Eu quero ler as escrituras, porque a palavra hoje vai falar sobre felicidade. Glória a Deus. E aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, o sermão começa dizendo assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Ó, vendo Jesus as multidões, subiu aonde? Monte. E hoje não é diferente, ele está aqui no nosso meio. Glória a Deus. E como se assentasse, ele se assentou, e aproximaram-se os seus discípulos. Então, ele foi ao monte e foi uma multidão. Quando ele se assentou, se aproximou de Jesus os discípulos. Observa que aqui existe dois grupos de pessoas: a multidão e os discípulos. Quem é a multidão? A multidão é alguém hoje que está se achegando a Deus. Como assim? É alguém que hoje veio em busca de uma cura, de uma libertação. A multidão ia em busca de Jesus, querer receber curas, milagres, prodígios, ou até mesmo por curiosidade querer ver. Imagina se você ouve, tem um homem ali que
faz o cego de nascença voltar a enxergar. Então eles iam por uma curiosidade também. Mas os discípulos não. O discípulo, ele se aproximava de Jesus para aprender a palavra. O discípulo, ele dizia: mestre, ensina-me como eu também posso a fazer o que o Senhor faz. Grande Deus. E hoje na igreja não é diferente. Tem pessoas aqui que já é para ser discípulo. Como assim? Já não é mais para você ficar pedindo oração para Deus te curar. Já está na hora de você orar para curar os enfermos. Glória a Deus. Já está na hora de você entender que você é um discípulo de Deus. Glória a Deus. Então começa dizendo que os discípulos se assentou e ele passou a ensiná-los. Só que quando Jesus ele vai abrir a boca, irmão, igreja, ele vai contrariar o pensamento dos religiosos. Esta palavra que eu venho trazer nesta noite, ela, se você estudar, você vai entender que ali Jesus, ele vai contrariar grupos que estavam ali, que eram os religiosos, que eles tinham um conceito do que era a felicidade, eles tinham um conceito do que era servir a Deus, eles tinham um conceito do que era ser um homem realizado. E Jesus então ele vai falar. Alguém me ouve? Amém. Só que quando Jesus ele abre a boca para ensinar, ele vem contrariando. Porque até então aquele povo só ouviu dizer um tipo de felicidade. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa pecadora, uma pessoa doente, naquela época, um paralítico, ele não poderia entrar na igreja, que era a sinagoga, porque ele era um pecador. A religião não salva. Escute. A religião, ela quer condenar o pecador. Mas o evangelho, ele vem para salvar o pecador. Agora, naquela época era a sinagoga. Hoje, a religião, infelizmente, está nas igrejas. Você olha para uma pessoa que está suja e que você quer apontar o dedo. Jesus ele vem mostrar agora o verdadeiro evangelho, a verdadeira felicidade. E estavam ali reunidos religiosos. Estavam ali reunidos aqueles que falavam nas sinagogas. E Jesus começa dizendo assim: bem-aventurado. Vou repetir. Bem-aventurado. Glória a Deus. Jesus está dizendo o que aqui, ó? Bem-aventurado significa o que, irmãos? Igreja. Feliz. Glória a Deus. Olha só, feliz. Grande Deus. Bem-aventurado significa bem-sucedido. Bem-aventurado significa uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada. Glória a Deus. Bem-aventurado significa mais do que feliz. Então ele está dizendo, bem-aventurado. Aí todo mundo, naquele momento, eu imagino que todas as pessoas param para ouvir, calma aí, feliz. Porque é o que todo mundo busca. Ele fala, bem-aventurado são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus, aleluia, Jesus. Mas quando Jesus fala isso, sacerdote, eu imagino que foi um soco no coração dos religiosos, pobre de espírito, porque ele estava falando com pessoas que não eram pobres de espírito. E afinal, o que significa ser pobre de espírito? O que é ser pobre de espírito? E o que não é ser pobre de espírito? Não é ser pobre de espírito alguém que é rico de si mesmo.
alguém que é cheio de si mesmo, alguém que é avarento e vaidoso por si próprio, é alguém que diz: se eu não coloco a mão, a coisa não anda. É alguém que está na igreja e fala: eu tenho que aparecer mais do que todo mundo. É alguém que diz: eu sou o mais santo e eu sou o mais perfeito. O rico de espírito, ele fala: eu sou bom o suficiente. Ele se considera o perfeito, ele se considera o poderoso, ele se considera o maioral. Então, por que você deve ser pobre de espírito? Por quê? Porque só você reconhecendo que você está vazio, que Deus pode preencher o Espírito Santo na sua vida. A pessoa que é cheia de si, ela está entupida do seu próprio orgulho. Como que Deus vai encher alguém que está cheia de si mesmo? Como que Deus vai encher alguém que está cheio de orgulho, cheio de si, cheio de ego? Deus está mandando te dizer: se esvazia para que eu possa colocar meu Espírito em você. Glória a Deus. Seja pobre de espírito. Significa seja humilde. Reconheça que você sem Deus não é ninguém. Reconheça a dependência de Deus da tua vida. Ah, mas eu tenho que falar de mim. Fala de mim. Fala de mim. E Deus está dizendo: dessa forma eu não vou entrar na tua história. Deixa falar e glorificar o meu nome no meio da igreja. Vou repetir: seja pobre de espírito, porque tem chegado o reino dos céus da tua vida. O que é ser pobre de espírito? Quem lembra do filho pródigo? Pai, me dê tudo que eu tenho de direito. A pessoa que é cheia de si, ela quer ser exigente com Deus. Se Deus não faz da minha forma, então não presta. Se Deus não faz do meu jeito, então não serve. Se a igreja não faz o que eu quero, então eu critico, eu falo mal. Se não me entrega aquilo que eu quero, então eu saio, porque é do meu direito. É o filho pródigo. Então pega o que você tem, porque você acha que você tem demais, e sai. Mas o filho pródigo perdeu tudo que tinha. Perdeu tudo, ficou no chão, se esvaziou. Glória a Deus. Aí ele olha para o céu e diz: pequei contra os céus e pequei contra o meu Pai. E naquele momento ele se tornou um pobre de espírito. Ele reconheceu o vazio que ele tinha dentro dele. Ele disse: eu irei ter com meu Pai. A palavra é essa para você nessa noite. Se você está aqui, é porque você reconhece que você não pode continuar sem o Pai Deus na tua vida. Seja uma pessoa humilde, é a palavra que Jesus está dizendo. Felicidade é para quem sabe que é vazio e que precisa todos os dias ser preenchido pelo meu Espírito. Quem lembra da oração? A oração do publicano e a oração do fariseu. O fariseu dizia: mestre, Senhor, eu sou bom, eu jejuo, eu dou dízimo, eu sou um homem santo, não como aquele publicano ali, ó, não como aquele publicano. E o publicano dizia: Pai céus, tenha misericórdia da minha vida, meu Deus. Jesus pergunta: quem foi
que Deus ouviu a oração. Glória a Deus. Não ouviu de quem estava cheio de si. Não ouviu de quem falava de si próprio. Mas ouviu a oração daquele que se humilhava, dizendo: eu preciso do meu Pai. Reconheça, igreja. Glória a Deus. A vaidade, o ego, o orgulho Aleluia, Senhor. não vai levar ninguém a nada. Aleluia. Feliz é aquele que reconhece que necessita de Deus. Glória a Deus. Bem-aventurado. Então, esta é uma palavra poderosa. Uma palavra que faz o nosso coração entender que quando a gente se esvazia, Deus não vai recusar a oração do seu povo. Glória a Deus. E ele continua dizendo: Glória a Jesus. Aleluia. bem-aventurado os que choram. Oh, que palavra bonita. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Agora, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção: Glória a Deus. Aleluia. esse choro não é um choro qualquer. Glória, Santo Deus. Aleluia. Quando nós falamos de choro, Glória a Deus. eu quero que você entenda: existem vários tipos de choro. Deus. Aleluia. A palavra diz que Esaú chorou. Esaú, quando perdeu a bênção dele, ele chorou. Mas Deus não encontrou arrependimento no coração de Esaú. Tem gente que chora não porque se arrependeu, mas porque teve remorso. Porque o plano não deu certo. Porque o pecado foi descoberto. Chora pelas consequências do que fez e não pelo pecado que cometeu. O choro aqui está dizendo de várias formas que a gente pode pensar. O choro que você fala: Deus, eu quero melhorar como ser humano. Deus, salva o meu filho, salva o meu marido, salva a minha esposa, salva a minha família. O choro aqui está dizendo de alguém que chora pela humanidade também. Não é um choro de alguém que está pecando ou que, digamos, como eu disse, Caim deve ter chorado. Mas por que o plano dele, pela consequência que ele veio sofrer depois? Não é esse choro que Deus está dizendo. Quem quer saber o choro que Deus está dizendo? Esse choro é para a irmãzinha, o irmãozinho, o irmão, a irmã, o jovem que está aqui, o pastor que está aqui hoje. Que você vem em lágrimas orando pela tua família. Que você vem em lágrimas orando por você. Que você diz: Senhor Deus, eu preciso do teu Espírito, Deus. Que choro é esse, profeta Gabriel? Que choro é esse? Glória a Deus. Esse é o choro. Quando Davi ouviu o profeta, ele ouviu o profeta dizendo assim: Aleluia, Jesus. Deus viu o que você fez. Glória a Deus. O homem tinha muitas ovelhas. Ele pegou a única ovelha de um outro homem. Aleluia, Senhor. E Davi quis apontar o dedo, né? Aleluia, aleluia. E o profeta Natan falou: este homem que pecou, Davi, foi você. Senhor. E Davi, o que Davi faz? Por que Davi é o segundo o coração de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Por que Davi é o segundo o coração de Deus? Porque quando Davi ouviu a palavra do profeta, ele se dobra de joelhos e ele diz: Pai,
Ó Deus, tira de mim o meu reinado, a minha coroa, a minha capa. E ele lágrimas chorando, dizendo: mas não retires de mim o teu espírito. Glória a Deus. Esse é o choro. Glória a Deus. Esse é o choro que Jesus está dizendo. Glória a Deus. Ainda tem mais. Tem uma palavra que diz lá em Salmos 126:6. Olha só a palavra. Hoje você veio aqui, não veio, irmão? Olha a palavra que diz para você, ó. Aquele que sai chorando. Chorando o quê? Chorando do quê? Chorando. Muitas das vezes você veio aqui e ninguém sabe da sua dor. Ó, porque abate. Ó, porque está abatida a minha alma. Ó, porque se abate minha alma. Canta um trecho, sabe? Tem que aprender, né? Sabe? Fala, igreja. Porque abate a minha alma. Pra você nessa noite, a sua alma está chorando, mas nessa noite o consolo de Deus chegou para tua vida. Aleluia! A palavra de Deus diz assim, ó. Olha o que a palavra fala. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear. Que é isso? Eu faço campanha em prol da minha família, eu choro. Eu faço campanha em prol do meu marido, a minha esposa, a minha casa, a minha vida, eu choro. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear. Agora está aqui a palavra para você. Voltará com cânticos de júbilo. Voltará com alegria para tua casa. Alegria. Bem-aventurados que choram. Vou traduzir. Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. A alegria não está no choro. A alegria está no consolo. Porque o mundo chora também, mas eles não têm uma pessoa, um Deus que os console. Glória a Deus. Muitos aí fora choram, nós não somos diferentes. Os problemas da vida vêm para todos nós. Mas qual é a diferença? Eu não vou apontar o dedo, mas eu olho para algumas pessoas e eu vejo glorificando, rindo, aplaudindo. E eu sei que se lá fora fosse, a pessoa talvez não conseguiria sair do quarto. A pessoa ia se trancar. A pessoa ia dizer: a minha vida acabou. Mas eu vejo essa pessoa aqui hoje aplaudindo a Deus, porque ela foi consolada pelo Espírito Santo. E a palavra, ela continua dizendo assim: Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. bem-aventurado. Deus. Ó, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Glória a Deus. Então, eu me perguntei: o que é ser manso? Primeiro, o que não é ser manso? Você ter posicionamento, coragem. Você muitas das vezes não permitir o que é errado, não significa que você não seja manso. Ser manso não tem a ver com você ser alguém
covarde em algumas situações. Isso não tem a ver com mansidão. A mansidão é você, muitas vezes, a primeira coisa, aceita quando Deus te corrige. Uma ovelha, ela é mansa. Uma ovelha, ela é mansa, não é? Ela se assusta fácil. Mas o pastor, ele pega o cajado, pega a ovelhinha, e eu falo, eu tenho um filho, eu tenho. Olha o que Deus está falando para você. Eu tenho que te puxar. Eu tenho que pegar o cajado, colocar na sua cabeça e trazer você. Porque antes é melhor você comigo do que você perdido neste mundo. O manso, ele não fica retrucando. Ah, pastor, falou comigo assim, eu fiquei chateado. Não. O manso, ele não fica entrando em competição com o outro. Mexeu comigo, eu vou trocar a mesma moeda. Não. O manso não precisa brigar. O manso não precisa se alterar pelo aquilo que Deus já entregou para ele. Eu vou dar um exemplo de mansidão. Abraão saiu com seu sobrinho Ló. E Ló chega nele e questiona. Deus que me livre se fosse comigo. Ló estava sendo abençoado pelo Abraão. E Ló questiona. Os nossos pastores estão brigando. Nós temos que nos separar. Veja, não é fácil muitas das vezes você receber ingratidão. É fácil ou não é? Não é fácil muitas das vezes a pessoa dizer na tua cara, eu não preciso mais de você, sabendo que tudo que ela ganhou foi por você. E algumas pessoas aqui iam falar, eu vou entregar na mão de Deus, eu vou bater o cajado e Deus vai fazer, eu vou falar e vai acontecer. Você vai ver, Deus vai me honrar. É assim? Vocês vão ver, viu? Não, mas você vai ver, meu Deus. Não, mas Deus não vai te honrar dessa forma. Qual é a forma? Olha o segredo que Jesus... Não é eu não, irmão. Quem crê na palavra de Jesus. Olha o segredo que Jesus está passando. Seja manso, porque você vai herdar a terra. A terra é aqui. Você vai vencer aqui na terra, irmão. É aqui que Deus vai te entregar a vitória. De que forma? Seja manso. Não entre em briga. Não entre em contenda. Não entre em rixa. Não fica querendo ser... vou brigar, vou partir para cima, vou gritar. Eu prefiro ouvir Jesus. Aí Ló fez isso com Abraão. Aí Abraão falou, então você escolhe o lugar que você quer. Aí eu ia perguntar, Abraão está preocupado? Foi assim? Abraão está preocupado, meu irmão? Se ele vai para esquerda ou direita, ele não está preocupado, não? Aí Deus falou assim no coração, não. Ele não brigou, ele não falou nada. Ele falou, escolhe aí, o que você quer? Escolhe. Olha a mansidão. Por que ele não brigou? Quem quer saber? Porque ele sabia. A promessa que Deus me entregou, aonde eu colocar a planta dos meus pés, Deus vai estar comigo. Seja manso, não brigue. Tenha um espírito de mansidão na sua casa. Alguém, uma mãe, um pai, o maior erro hoje, nós vemos que muitos se perderam porque quer ganhar um filho na base da violência. Base da violência. E muitas vezes a igreja erra com isso também. Porque a igreja, ela quer ganhar o jovem hoje, quem me ouve? Ela quer ganhar o jovem hoje que está perdido, batendo. Você, para falar a verdade, não precisa bater. Quem concorda comigo? Seja manso. Manso. Entenda que
você, olha só essa palavra, os mansos herdarão a terra. Tem pessoa que é encrenqueira, barraqueira, fala, briga e depois fala assim que é desprezado pelos outros. Você não vai ganhar a terra desse jeito não. A terra não é a terra, literalmente, são os seres humanos. Quem é que quer ficar perto de alguém que só vive xingando, dá uma paranoia na cabeça? Ninguém. Então a promessa de Deus é essa: a terra que eu fiz, que eu criei, é para a minha igreja reinar. Seja manso. Aí Jesus, ele continua. Olha só. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Agora a gente tem que entender aqui essa palavra. Jesus fala assim, aquele que tem fome e tem sede de justiça. Glória a Deus. Presta atenção. Grande Deus. Presta atenção aqui. Por que tem fome? Por que tem sede? Se você tem fome, você não vai falar, Gracinha, me coloca aí para me comer? Se você tem sede, você não vai pegar um copo lá e beber? Ou não? Por que tem fome? E por que tem sede? Porque a pessoa, ela mesma, não mata a fome dela e nem a sede. Ela tem até vontade, mas ela não faz. Ela tem fome porque ela não se serve a si própria. Ela tem sede porque ela não dá a ela mesma de beber da justiça que ela quer que faça. Glória a Deus. O que isso significa? Que muitas pessoas acham que tem que fazer justiça com as próprias mãos. E Deus está dizendo, a justiça não pertence a você fazer. Glória a Deus. Não é você que vai saciar a sua fome da justiça. Não é você que vai matar a sua sede da justiça. Presta atenção aqui. E eu estou pregando aqui, e não pensa que é fácil. Que eu vou falar aqui uma coisa agora, que eu espero que você entenda. Espero que o irmão entenda. Eu conheço pessoas aqui, logicamente, não é uma pessoa. Posso falar ou não, irmão? Não é fácil essa palavra. Não faça justiça, não tenta fazer justiça com as mãos, ou não queira fazer. E mesmo não só com as mãos, mas nem no pensamento. Não deseja o mal para o teu próximo. Não tenta fazer a justiça pelas tuas mãos. E não apenas isso, perdoa quem fez injustiça com você. Aí você fala assim, eu falei que não é fácil, por quê? Tem pessoas aqui que foram abusadas. Tem pessoas aqui que sofreu. Há pessoas aqui que sofreram grande injustiça na vida. Há pessoas aqui que até hoje talvez não conseguiram lá dentro sorrir. Porque ela sofreu uma injustiça e ela quer a todo custo que a justiça seja feita. E quando eu falo de abuso, existem vários tipos de abuso. Desde a pessoa uma mulher que se encantou com um homem e ele te abandonou. Ou de uma mulher que foi literalmente abusada. Ou de alguém que foi passado para trás. É pesado, não é, igreja? É triste ou não é isso? E ela é triste. Ela é triste porque ela quer a justiça. Desde uma ovelha que olha para a igreja e fala, mas isso é muita injustiça, profeta. Isso é injustiça demais. Aí Jesus está dizendo, por que você está triste? O que Jesus está dizendo aqui,
Você não vai se alimentar da justiça. Você não vai. Mas ele fala, bem-aventurado. Ele está dizendo, feliz. Como que eu vou ser feliz? A pessoa está se perguntando, como que eu vou ser feliz sendo injustiçado? E Jesus está dizendo para você hoje. Eu vou repetir, viu? Você que sofreu injustiça, Deus tem uma palavra para você hoje. Ele está dizendo, a primeira coisa, seja feliz. Porque Ele tem preparado uma mesa para cumprir a justiça de Deus na sua vida. Ah, não estou entendendo. Eu vou te explicar melhor. Não precisa levantar sua mão, não precisa agredir, não precisa abrir a boca. Há um Deus vivo no céu que vai fazer justiça pelo seu povo. Glória a Deus. Ele está dizendo, tem fome e sede. Deus vai alimentar essa sua fome e essa sua sede. Deus vai matar a fome e a sede. E coitado de quem fez injustiça. Porque as pessoas falam assim, é muita injustiça. É melhor que Deus haja do que eu, irmão. Glória a Deus. É melhor deixar para Deus resolver do que eu. Quem sou eu? Glória a Deus. Aleluia. Mas você tem que virar a mesa. Tem que falar, tem que fazer, tem que acontecer. Eu? Você não está entendendo, né? O que eu preguei na igreja lá? Domingo. Na Santa Ceia. Você não está entendendo, né? Senaqueribe falou, eu vou fazer esse povo aí, eu vou fazer ele comer fezes e beber urina. Senaqueribe falou pro povo. Aí injustiça. Mas aí Deus falou assim, Ezequias, vocês não vão nem brigar. E é Deus. É. Vocês não vão nem brigar. Glória a Deus. Você vai ver agora com quem ele mexeu. Eu vou enviar um anjo. Aleluia. Eu vou enviar um anjo. Porque o meu povo vai comer o melhor dessa terra. Quem for fazer injustiça com o povo de Deus vai ver a mão pesada de Deus. Não se preocupa. Há um Deus vivo que faz justiça no nosso meio ainda. Aí Jesus diz, olha só, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ó, essa palavra aqui é para você entender assim. Você que às vezes exige misericórdia na sua vida. Glória a Deus. Eu não falei que para você, para Deus fazer justiça por você, você tem que perdoar quem fez injustiça com você? Por que eu falei? Você já prestou atenção na sua oração do Pai Nosso? Hã? Qual é o problema das pessoas, irmão, igreja? Presta atenção. Qual é o problema das pessoas que só sabem repetir sem pensar? Ela só repete uma oração, mas ela não pensa no que está falando. Por isso que às vezes não funciona a oração, porque ela ora sem consciência do que está orando. Ela diz, Pai, perdoai as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Em outras palavras, a pessoa está dizendo assim, Deus, trate comigo assim como eu trato os outros. Se eu perdoo, Deus perdoa. Se eu não perdoo, imagina só, você que não perdoou, imagina só, você vai orar, e você precisa do perdão de Deus, mas você não perdoa teu irmão, ou alguém que te feriu e te machucou. Fica difícil ou não fica? Fica difícil. Quando você erra, você não necessita da misericórdia de Deus? Todo dia.
Você necessita da misericórdia de Deus. Mas quando uma pessoa erra, você quer que ela seja punida. Você não tem misericórdia. Você gosta de criticar, de falar mal, de punir. Você quer que a pessoa se dê mal. Mas quando é com você, você acha que Deus tem que perdoar. Que Deus tem que ter misericórdia com você. Alguém me ouve? Amém. Aí Deus está dando um recado para você. Feliz é aquele que tem misericórdia. Porque quando você tem misericórdia com o irmãozinho lá que errou, que falhou, porque o mal da igreja é isso. Você não pode saber que uma pessoa errou. Você não pode saber que a pessoa caiu. Porque você vai ficar atormentando a vida dela o dia todo, a vida toda. Falando contra ela, como se você fosse perfeito. E você acaso não necessita também da misericórdia de Deus? Você acaso é perfeito? Não. Você também precisa da misericórdia. Então ele está dizendo: feliz é quem tem misericórdia. Porque no dia que cair, eu, o Senhor Deus, usarei de misericórdia para com você também. E não apenas Deus, olha só. Eu cheguei a dizer assim: tem pastor, não estou falando da nossa igreja não, amém? Amém. Estou referindo à igreja, foi uma coisa que eu aprendi. Tem pastor que gosta de bater nas ovelhas. Bater como? Bater na palavra. Pastor que gosta de inventar um evangelho maluco. É ou não é? Envergonhar a ovelha. Envergonha. Bate nela, envergonha, como se ela não fosse. E ali a ovelha fica, tudo bem. Mas no dia que aquele pastor errar, o povo aprendeu também a não ter misericórdia. Então ele não vai colher a misericórdia. Porque você só colhe aquilo que você planta. Então por isso que você tem que ser misericordioso na sua casa. Por isso que você tem que ser misericordioso com a sua família. Porque no dia que você cair, alguém vai dizer: lembra aquele dia que você me ajudou? Que você teve misericórdia? Pois hoje eu estou aqui para usar com você também. Planta misericórdia para colher a misericórdia de Deus. Seja misericordioso. É a palavra. Glória a Deus. Aí Jesus, olha só, agora ele vai falar: bem-aventurado os limpos de coração. Glória a Deus. Bem-aventurado, felizes são os limpos de coração, porque verão a Deus. Agora, Grande Deus. veja bem, ele fala o que? Limpo de Coração. Não adianta estar limpo com uma roupa decente, linda, maravilhosa. Os fariseus andavam santo. As capas deles eram lindas. Não adianta ter aparência de cristão. Não adianta ter aparência de santarrão. Não adianta ter aparência como algumas doutrinas falam que a mulher não pode nem depilar os pelos da perna. Porque eles estão olhando a aparência da pessoa. Não pode nem depilar, imagina. Não adianta ter aparência. Deus está falando, não é a tua roupa que tem que estar limpa, é o seu coração. Ele diz: escribas e fariseus hipócritas, porque por fora são bonitos, mas dentro de vocês são podres. Vocês têm uma boa aparência. O que aconteceu? Vocês têm uma boa aparência, mas vocês não têm um coração. Alguém me ouve aqui? Amém. O que é teu coração limpo? Coração limpo. Como você quer ver Deus? Como você quer ter experiência com Deus? Como você quer ter revelações de Deus? Se você tem um coração sujo, se você não perdoa teu irmão, se você tem um coração cheio de pecado,
Se o seu coração é cheio de mágoa, de raiva, de ira, se o seu coração só sabe planejar o mal do outro, o seu coração é sujo, como que você vai ver Deus? Alguém está me ouvindo? Amém. Se o seu coração, se você permitir, se ele estiver sujo, mas a palavra de Jesus é essa: deixa que ele limpe o teu coração, porque nessa noite você vai ver Deus na tua vida. Limpa o teu coração. Glória a Deus. E Jesus, ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, o que é o pacificador? Não é só aquela pessoa que está apaziguando. Ela vai intervir em confusões. Ela não quer saber de briga. Ela é uma pessoa que se reconcilia com o seu próximo. Sabia que um dos pecados, o apóstolo Paulo, lá em 1 Romanos, não é? Ele vai dizendo ali uma lista de pecados. Aí ele vai falar sobre os afeminados. Aí ele vai falando sobre as pessoas que são caloteiras. Aí ele fala assim: aqueles que não se reconciliam com o seu próximo. Se você aí, ó, não consegue anos e anos sem falar com o teu irmãozinho de igreja, da igreja, você não consegue falar. Você não consegue ir lá nele reconciliar. Você tem bronca dele até hoje, irmão. Já se passou quantos anos e você está aí rancorudo? Não consegue reconciliar, ser pacificador. Ai, profeta, não concordo. Tudo bem, é a palavra de Jesus. É ele que está dizendo. Se você não conseguir, você não pode ser chamado filho de Deus. Vai lá. Quer um conselho? Vai lá. Vai conversar com quem você tem uma rincha aí durante anos. Mesmo que vocês não se tornem amigos. Fala: me perdoa, meu irmão. Eu quero estar bem contigo. Eu quero ter paz. Pacificador é aquele que promove a paz. Glória a Deus. O significado é aquele que promove a paz. Glória a Deus. Tem pessoas que gostam de fazer, infelizmente, contenda entre os irmãos. Tem aquele versículo lá: 6, 7 coisas Deus se ira, e a 7ª ele abomina, que semeia contenda entre os irmãos. Tem pessoa que gosta de ouvir uma confusão, já viu? Que fica sabendo que um irmão brigou com o outro, ela fica feliz. Ela se alegra com a discórdia entre os irmãos. E não apenas isso, às vezes ela vai querer levar fofoca para fazer contenda. Então você não pode ser chamado filho de Deus. Você não é filho de Deus. Sou porque estou na igreja. Mas você está aí e não segue a palavra de Jesus. Então ele está dizendo: bem-aventurados os pacificadores. E ele não vai chamar você de um qualquer. Ele não vai chamar você de uma pessoa comum, não. Ele vai falar assim: bem-aventurado, feliz é você que é pacificador, que promove a paz, que promove a união, porque você é chamado filho de Deus. Aí, já estamos encerrando o sermão. Quem está gostando da palavra de Deus, levanta a sua mão. Até a luz, até. Alguém me ouve, né? Vamos continuar. Grande Deus. Glória a Deus. Ó, estão me ouvindo? Amém. Até a luz apagada agradece a Deus. Porque... Glória a Deus.
Glória a Deus. Aí fala assim, bem-aventurados. Olha aí, ó. Os perseguidos. E por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa, não é por sua causa. Estou sendo injustiçado, estou sendo perseguido. Por que você fez? Ah, eu xinguei o irmão. Ai, irmão, você não foi manso. Você observa uma coisa, as bem-aventuranças, ela começa dizendo, o pobre de espírito. Tudo tem aqui um começo. O começo de tudo é ser pobre de espírito. O que é isso? É ser vazio de si e cheio de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O segundo aqui é os que choram por causa do seu próprio pecado, erro, ou choram porque querem algo para sua casa. Chora porque quer salvar a sua família. Então Deus fala, fica tranquilo que você vai ser consolado. Glória a Deus. Aqueles que têm fome e sede de justiça, mas não levantam a mão para fazer justiça, vocês serão fartos. Então observa que tem uma lista. Você vai seguir nessa lista. E quando ele chega aqui no final, ele fala, bem-aventurado sois quando por minha causa. Então você já aceitou tudo isso. Você já é alguém diferente. Você já é alguém que quando alguém quer brigar com você, você é manso. Você é alguém que quando alguém quer confusão, você fala, eu quero paz. Você é alguém que quando alguém quer assim, ó, falar contra teu irmão, você fala, não, vou promover a paz. Glória a Deus. Não vou ajudar a falar mal. Jesus fala, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Glória a Deus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Então é uma palavra. Ele está dizendo, eu fiquei me perguntando, ouvir Jesus também não era tão fácil, né? Ele fala assim, ó, feliz, vocês estão sendo perseguidos por minha causa. Vocês têm que ser felizes. Glória a Deus. Por que eu estou falando que não é fácil? Não é fácil, porque não é fácil de você entender muitas coisas. Eu fiquei me perguntando, como eu vou ser feliz? Quando injuriarem, o que é isso? Mentindo contra você. Ó, quando alguém fala mal de você, não dá uma raiva? Quando alguém chega em você e fala assim, o fulano lá falou mal de você. E eu vou dar uma dica, viu? Para com essas fofocas. Tudo que você quer, a realidade é colocar, semear raiva na pessoa. Você quer que ela fique com... Ainda bem que eu já treinei meu coração, viu? Fala! Alguém fala, ah, Bia, você tá sabendo, Bia? Tô. Alguém, até o sacerdote Misael uma vez falou, você é muito tranquilo. Você é muito de boa, cara. Aí eu ouvi nessa palavra aqui e falei, ah, entendi por quê. Fala mal, eu já falaram muito mal. Injuriaram, mentindo, quer dizer, não é uma verdade, estão mentindo a meu respeito. Aí dá raiva, né, meu? Aí dá vontade de pegar assim, a carne fala, não deixa barato não, rapaz. Dá raiva ou não dá? Dá. Aí Jesus chega e fala assim, mas por que você está com raiva? Por que você está triste? Por que você está com o semblante caído? Porque estão perseguindo você. Deixa eu te dizer uma coisa, se alegre. Glória a Deus. Seja feliz. Como assim, meu Deus? Porque assim, por mais que eles falam mentindo de você, por mais que eles venham caluniar você, por mais que eles venham querer mentir para todo mundo a teu respeito, eu, o Senhor Deus, continuarei junto contigo. Depois disso, Jesus fala assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Glória a Deus.
Quem pode apagar a luz de Deus que Ele colocou aí dentro de você? Glória a Deus. Pode perseguir o quanto for. Olha só, eu tô dando uma mensagem agora. Quem crê? Amém. Tem gente que vem aqui para ouvir eu. Aqui tem pessoas para me ouvir com o coração aberto. Aqui tem pessoas que vêm para orar com o coração aberto. Mas aqui também tem pessoas para curiar. E se eu falar alguma coisa, vai querer falar. Então eu vou falar para as três. Podem falar o quanto for. Quanto mais fala, mais Deus levanta. Não fica indignado não, triste, chateado não. Porque tá te perseguindo por causa de Jesus. Grande será o seu galardão nos céus. Que horas que é aí? Então agora o horário que eu falei que ia encerrar, né? Às 9. Eu quero orar com o povo. Quem quer orar?